Boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas de Birigui. E aqui eu já faço uma ponte Niterói-Birigui, porque eu sou nascido em Itapiruna, mas hoje resido em Niterói, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade. Talvez alguns de vocês conheçam José Raul Teixeira, um grande palestrante, um grande trabalhador da Seara de Jesus. Bom, eu sou aqui de Niterói, da casa que ele fundou. E é uma alegria para mim poder partilhar desses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Quero dar o meu abraço virtual em todos, na impossibilidade de fazê-lo fisicamente. E dizer que eu recebi nessa noite um grande desafio, que foi falar sobre o espírita e o discurso do ódio. E não vou falar sobre esse tema trazendo considerações políticas, considerações sociais, mas vou, sobretudo, buscar beber das águas do Evangelho de Jesus e das águas lustrais da doutrina do Consolador, que nos traz Jesus de volta para as nossas reflexões. Eu hoje sou advogado, sou também estudante de psicologia e quero, de início, dar uma palavra de conforto a todo mundo, porque é normal sentir ódio, é normal sentir inveja, é normal sentir ciúme, porque todos nós somos seres humanos que somos visitados pelos mais variados sentimentos. Sentimos amor, sentimos ódio, sentimos ciúme, sentimos vontade de abraçar, ou seja, não existe, inicialmente falando, um sentimento que seja ruim, porque sentimento é para ser sentido. O que é ruim é a manifestação desse sentimento, ou seja, nós seremos visitados por percepções, por sentimentos, porque tudo isso faz parte da nossa escalada evolutiva. O que é a nossa proposta é ir metamorfoseando esses sentimentos ruins, é ir conhecendo e transformando eles em atitudes nobres. Daí, eu começo dizendo que todos nós, quando lançamos as sondas na nossa intimidade, perceberemos que ainda sentimos ódio, que ainda sentimos raiva, que nem todos os momentos nós estamos equilibrados, que nós conseguimos falar do amor, sentir o amor, porque nós somos seres em construções. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e que caminhamos para a perfeição relativa, conforme nos diz a questão 115 do Livro dos Espíritos. Mas a nossa proposta, conforme o Evangelho de Jesus e a veneranda doutrina espírita é, sentindo um sentimento ruim, não permitir que ele seja a tônica dos nossos passos. Ir burilando esses sentimentos para que possamos transformá-lo em algo nobre, para que possamos vivenciá-lo de uma forma diferente. Ou seja, transformar o ódio, que é uma força, em atitudes elevadas perante a vida. E a proposta que eu quero fazer com vocês para entender esse ódio, para entender por que existe o discurso de ódio, não seria de uma forma diferente se não buscar no Evangelho de Jesus e em uma de suas parábolas, que talvez vocês conheçam, mas que eu quero recontar na noite de hoje, porque Jesus nos falou do ódio. Jesus nos ensinou o amor e, sobretudo, a transformar a nossa raiva, o nosso ódio, em amor. Quando ele nos contou aquela que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Quando um doutor da lei chegou para ele e perguntou, mestre, como que eu faço para ganhar a vida eterna? Os dias de paz, para repousar a minha alma naqueles que serão os dias de tranquilidade. E Jesus, que tinha a grande proposta de responder com outras perguntas, a maiêutica socrática, faz uma outra pergunta. O que é o que está escrito na lei? E aquele doutor que conhecia a lei como ninguém, responde, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, redarguindo aquele doutor da lei, disse, faze isso e viverás. E eu, desde o início, faço uma seguinte reflexão. Porque amar a Deus sobre todas as coisas não está no Novo Testamento. Já existia no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amar o seu próximo como a si mesmo estava também no Velho Testamento, na Torá, que aquele doutor da lei conhecia como ninguém,
em Levítico 19, capítulo 18. Então não foi Jesus que trouxe, no primeiro momento, o ensinamento do amor. O que Jesus fez foi buscar que nós transformemos a nossa raiva, que muitos sentimos, em propostas de amor. E aquele homem resolve, então, fazer uma pergunta. Mestre, quem é o meu próximo? E aqui nós podemos começar a compreender de onde nascem as divisões, de onde nasce o discurso do ódio, de onde nasce aquela indiferença pelo que pensa diferente de mim, por aquele que torce por um outro time de futebol, por aquele que tem uma outra opção política, por aquele que se posta na sociedade com uma ideologia diferente da minha. Porque o que aquele doutor da lei estava fazendo era tentar colocar Jesus num xeque-mate, utilizando-se de uma metáfora dos jogadores de xadrez, porque havia na época duas correntes. Uma corrente entendia que o meu próximo eram todas as pessoas. E se o doutor da lei era judeu, era um homem do sinédrio, era um homem que se relacionava com os judeus, ele deveria entender que o seu próximo não era tão somente os judeus, mas eram os gentios, eram os samaritanos, eram inclusive aqueles que cultuavam os deuses pagãos. Essa doutrina era professada por Hilel, que era o avô de Gamaliel. Gamaliel nós conhecemos pela obra de Paulo e Estevão como sendo o grande mestre de Paulo de Tarso. Mas havia uma doutrina majoritária e que era seguida por aquele homem do templo, Shammai, a doutrina de Shammai, que dizia que o meu próximo era somente o que pensava da mesma forma que eu, o que tinha a mesma religião, o que frequentava os mesmos lugares, ou seja, o que ele estava perguntando a Jesus era: eu devo amar tão somente aqueles que vão ao templo comigo, tão somente aqueles que são os judeus, porque é assim que eu acredito. É assim que os judeus com os quais eu me relaciono acreditam. Mas Jesus não responde de imediato, porque ele propõe uma parábola. E antes de narrar a parábola propriamente dita, eu quero que cada um de nós se contextualize na pergunta do homem das leis, do homem do templo dirigido a Jesus. Quem é o nosso próximo? E aqui no Rio nós temos os que torcem pelo Vasco, os que torcem pelo Flamengo. Será que o meu próximo, se eu sou Flamengo, é apenas o que torce para o Flamengo igual a mim mesmo? Será que o meu próximo, se eu sou de direita, e está na moda hoje, dividir o mundo em direita e em esquerda, é tão somente, se eu sou de direita, aqueles que estão no mesmo flanco político que eu? Se a minha orientação sexual é a heterossexual, será que o meu próximo é apenas os que são heterossexuais, assim como eu? Será que se eu sou espírita, o meu próximo é aquele que é espírita, assim como eu? Porque traduzindo a parábola para os dias de hoje, foi isso que o doutor da lei perguntou. E Jesus conta a história dizendo que um homem descia de Jerusalém a 800 metros acima do nível do mar para Jericó, 400 metros abaixo, ou seja, uma descida de 1.200 metros. E se pegarmos o simbolismo dessa história, veremos que Jerusalém, o lugar do culto, o lugar da espiritualidade, Jericó, o lugar do comércio, o lugar da prostituição, o lugar das coisas mais venais da sociedade. Então, um homem que descia do lugar da religiosidade, da espiritualidade, para as práticas mais vulgares. E ele, num determinado momento, ele vem a ser assaltado, vem a ser machucado e cai à margem do caminho, sem que pudesse ser reconhecido. Estava ele ensanguentado, estava ele ali, tal qual um moribundo. E Jesus começa a narrar 3 personagens que passam por aquele lugar. E vamos meditar no perfil psicológico de cada um daquelas personagens. Porque o primeiro era um homem do templo. O primeiro era um religioso, ou seja, um religioso descendo de Jerusalém, provavelmente ele vinha do templo. E todo homem judeu, e eu aqui faço um detalhe histórico,
todo homem judeu deveria ir a Jerusalém, frequentando o templo, principalmente se sacerdote fosse, em pelo menos 3 oportunidades no ano. Porque os hebreus possuem 7 festas, que são as essenciais, as mais comemoradas, mas em 3 dessas festas, eles deveriam ir até Jerusalém, que é o Pêssar, a Páscoa, o Pentecostes, ou a festa das semanas, e a festa das tendas ou dos tabernáculos. Então ele descia de uma dessas 3 festas e ele estava no templo. E passa pelo homem caído e vai direto. Não o ajuda. E aqui nós podemos compreender o seguinte: por que não ajudou? Buscando uma digressão histórica, por que o religioso não ajudou o caído se todas as religiões falam do amor e do bem? Por que, se o próprio livro do Levítico falava que nós devemos amar os nossos semelhantes? Por uma razão muito simples. O sacerdote hebreu não pode encostar no sangue, e aquele homem estava ensanguentado. Se ele encostasse no sangue, ele perderia a purificação que ele havia conquistado no templo. E ele também não ajuda aquele homem porque, como o homem estava irreconhecível, ele não sabia. Se lembram que eu falei de 2 correntes? Se aquele homem era judeu ou não judeu. Ou seja, se eu não consigo reconhecer, eu posso estar ajudando alguém que não seja igual a mim. Alguém que não tem o mesmo credo, alguém que não frequente o templo. Perfil daquele sacerdote. Eu trago a mensagem de Deus nos dogmas. Eu trago a mensagem de Deus nos lábios, mas ela está longe do meu coração. Porque eu ainda professo um discurso de ódio, de segregação, um discurso de castas, um discurso onde eu me julgo melhor porque sou sacerdote, porque vou ao templo e porque não posso estar em contato com o caído na beira do caminho. Já pararam para pensar nessa parábola de Jesus sob esse prisma? Buscando na história, no nascedouro da crença hebraica, de onde surge a cultura do ódio, o discurso do ódio. Não sem razão, os nossos irmãos da raça hebraica diziam que eles eram a raça eleita. Ou seja, se eles eram a raça eleita, o que sobrava para outras raças? O fogo das hienas, ou o fogo dos infernos, ou a proscrição, ou, na figura emblemática da mitologia, ir para aquele lugar onde restaria o homem com o tridente cozinhando na fornalha infernal nos infernos. Percebem como as nossas religiões trazem nos seus arquétipos, nos seus ensinamentos, a lição do ódio, ao invés da lição do amor, a lição da fraternidade. E o que Jesus propunha àquele homem do templo é: vamos ressignificar tudo isso? Mas antes vamos terminar a parábola. Porque aquele homem continuava caído e passou um segundo homem por ele. Agora era um levita. E eu quero buscar o perfil psicológico do levita. Quem eram os levitas? Filho de uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi. E da tribo de Levi nasciam os sacerdotes, ou seja, ele ainda não era sacerdote, mas estava se candidatando a ser. Os levitas eram aqueles que ficavam no templo, tal qual esses que ajudam o padre ou ajudam o pastor, para que vocês possam entender, ou seja, eles tinham o mesmo vício moral do seu sacerdote, porque passaram por ali. Eu não sei se ele é judeu igual a mim. Ele está ensanguentado. A forma, para mim, é mais importante do que a essência. Mesmo eu tendo saído do templo, eu ajudar? De jeito nenhum. Eu vou perder a minha purificação. Mas aquele levita ainda tinha uma outra característica, porque ele seguia a modelos humanos. Ele sabia que anteriormente a ele, o seu sacerdote havia passado. E ele pensou: se o meu sacerdote passou por aqui e não ajudou, sou eu que vou ajudar? Não. Depois o sacerdote vai falar para todo mundo lá no templo que eu estou ajudando sem saber se é judeu, que eu estou colocando a mão em sangue.
Ou seja, ele se preocupava com o que os outros iam pensar. E trazendo para os nossos dias de hoje, observem-se muitas vezes nós deixamos de seguir a Jesus para seguir modelos humanos. Médiuns, oradores espíritas, às vezes políticos, às vezes homens da sociedade, deixando de seguir o nosso modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, para seguir pessoas transitórias, cheias de equívocos, tal qual cada um de nós. Comentando esta parábola, numa igreja norte-americana, o pastor Martin Luther King Jr., um grande trabalhador pela paz, ele disse assim: o levita se comportou como um outro trecho do evangelho, um cego que acompanha outro cego. Cairão ambos no abismo, porque não compreenderam que a mensagem era de amor e não de segregação. Mas agora Jesus nos traria a mensagem talvez mais bonita dessa parábola, porque passava por ali um samaritano. E agora a gente precisa fazer uma digressão histórica muito mais. Quem estava conversando com Jesus? Um doutor da lei. Os doutores da lei que frequentavam os sinédrios eram judeus. Judeus da tribo de Judá, 2 tribos do sul, samaritanos das 10 tribos do norte, porque as 10 tribos do norte eram inimigas das 2 tribos do sul. Eram rivais históricos, porque em 722 a.C., quando o Império Assírio-Babilônio invadiu Israel, eles levaram para o cativeiro as 10 tribos do norte. E as 2 tribos do sul, que já eram rivais das 10 tribos do norte, começaram a dizer assim: eles já não eram boa coisa, agora são ainda piores, porque misturaram os hábitos da Torá com os hábitos da cultura assíria-babilônia. Então eram homens que se detestavam. Mas Jesus queria dar àquele doutor da lei uma grande lição. Porque o que ajuda na parábola era o homem que o doutor da lei mais odiava. Porque o terceiro homem que passou se compadeceu do caído. Foi até ele, levou-lhe até uma pousada, não sem antes deitar-lhe o azeite emoliente, deitar-lhe o vinho, que tinha uma função de melhorar a ferida. E deixando ele numa pousada, dá alguns denários para que ele pudesse ser tratado, para que ele pudesse ser alimentado e nada lhe faltasse. E ao sair ainda diz: olha, eu depois volto para as providências que se fizerem porventura necessárias. E no final da parábola, Jesus pergunta àquele doutor da lei: quem foi o próximo daquele caído no chão? E a pergunta de Jesus repercute na alma do doutor da lei, tal qual, me permitam uma expressão do cotidiano, um tapa que nós levamos no rosto. Porque ele teve que admitir que o grande inimigo da sua raça era aquele que havia ajudado o caído pelo caminho. E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com o caído. E Jesus então diz ao doutor da lei: vá e faça da mesma forma, e terás um tesouro no céu. Meus amigos, o que é misericórdia? Misericórdia, conforme um grande escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, ao escrever o notável romance Grandes Sertões Veredas, ele disse que a palavra misericórdia pode ser dividida em 2 radicais: mísero de miséria, córdia de coração. É quando nós conseguimos colocar o coração na miséria alheia. Então, o inimigo do doutor da lei foi o único que colocou o seu coração na miséria do homem caído. E ele agora entendia que a proposta de Jesus do mundo era acabar com as divisões, era acabar com o discurso do ódio, era acabar com o sentimento de que a minha fé é melhor do que a sua, de que a minha cultura é melhor do que a sua. Era parar de olhar um para os outros como adversários e começarem a se olhar como irmãos, como pessoas que se respeitam e que têm que se entender. Vá e fazes o mesmo, e terás um tesouro no céu. Então, nesta parábola contada por Jesus,
nós podemos entender e tirar que só existe a cultura do ódio, porque nós começamos a olhar uns para os outros, não como irmãos, não como pessoas que são filhas de um mesmo Deus, de um mesmo Pai de amor e de bondade, que nos criou a todos simples e ignorantes, mas olhamos uns para os outros como adversários, como pessoas que devem ser combatidas, quando o nosso maior combate é interiormente. Aos outros, nós devemos entender o combate que nós temos é o combate na arena da própria alma, contra as nossas próprias imperfeições. E quando Jesus veio ter conosco no mundo e propôs não só a parábola do bom samaritano, mas as demais parábolas, os seus demais ensinos, o que ele quis passar para cada um de nós é: todos vocês são ovelhas do meu rebanho, e nenhuma se tresmalhará. Eu tenho ovelhas que são judias, que são espíritas, que são protestantes. Eu tenho ovelhas que são heterossexuais, que são homossexuais. Eu tenho ovelhas que torcem para o São Paulo, que torcem para o Corinthians, que torcem para o Botafogo, para o Flamengo, falando aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho ovelhas de esquerda, eu tenho ovelhas de direita, eu tenho ovelhas dos mais variados tipos, mas eu amo a todas, e nenhuma sairá do meu redil. E a grande proposta é que vocês se olhem não como adversários, mas como pessoas que devem se entender e trabalhar juntas. Isso não quer dizer que a gente vai convergir em todos os aspectos. Não, continuaremos pensando diferente. Continuaremos tendo a livre disposição do nosso pensamento, porque cada um de nós está no nosso melhor momento. Cada um de nós tem a maturidade espiritual para refletir sobre os atos da vida, sob um prisma, sob uma possibilidade, mas podemos convergir em objetivos comuns. O objetivo do amor, o objetivo do respeito, o objetivo da tolerância. Porque há uma pergunta, quando nós falamos em discurso de ódio, que convém seja indagada logo no início da nossa conversa. Para conviver, é preciso pensar igual? Para estarmos juntos, às vezes dentro das casas espíritas, dentro da sociedade, entretecendo as nossas atividades, precisamos pensar igual? Não, não pensamos, não precisa. Prova disso é que muitas vezes estamos casados há 30, há 40, há 50 anos com pessoas que pensam diametralmente opostos a nós e conseguimos manter o casamento. O que nos falta é respeito. O que nos falta é olhar para outra pessoa e entender que ali está um ser humano, que pensa diferente de mim, mas que possui os seus valores, que possui a sua forma de enxergar a vida. É olhar para outra pessoa e valorizá-la por aquilo que ela é, no todo. E isso quem diz para mim é a minha esposa. Quando formos olhar para outra pessoa e enxergar as qualidades daquela pessoa, e não se ela votou no candidato A ou no candidato B e começar a brigar por causa disso. E não se ela torce para o time preto e branco ou se ela torce para o time tricolor e ficar brigando por causa disso. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha família que pensam diferente de mim, que não são espíritas. Para dar um exemplo, dentro da minha casa, por exemplo, meu pai não é espírita, minha mãe não é espírita, minha irmã não é espírita, eu sou o único espírita. E me relaciono bem com todos eles. Eu digo que cada um de nós precisou de uma proposta religiosa diferente, precisou de uma religação com Deus diferente, mas continuamos nos amando, continuamos nos agasalhando e nos respeitando, porque cada um é um universo perante a vida. E quando lembramos do insigne codificador do Espiritismo, o mestre Allan Kardec, que foi beber nas águas cristalinas da pedagogia de Johann Heinrich Pestalozzi, falando no bom português de João Pestalozzi, entre 1814 e 1822, em Yverdun,
no cantão alemão da Suíça. E com o mestre Pestalozzi, ele aprendeu que para nós nos relacionarmos no mundo, para nós valorizarmos as outras pessoas, nós precisamos desenvolver 3 qualidades: trabalho, solidariedade e perseverança. Trabalho de todos, todos nós precisamos trabalhar. Solidariedade entre todos e perseverança, porque sem perseverança, sem esforço, sem nos dedicarmos, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas Kardec resolveu mudar a última palavra, o último sentimento ou proposta do seu mestre para tolerância. E estabeleceu que nós, os espíritas, ao nos relacionarmos no interior de nossas casas espíritas, deveríamos pensar em 3 propostas. A primeira proposta, trabalho. Devemos trabalhar porque toda ocupação útil é trabalho. Estão vendo a minha filha aqui atrás? Veio dar um tchauzinho na live. Solidariedade entre todos, porque precisamos ser solidários, fazer curvas de ternura para com as necessidades das outras pessoas, mas, sobretudo, tolerância, porque esses são dias em que nós não nos respeitamos mais, porque esses são dias em que as pessoas, em pleno século XXI, ainda se julgam pela cor da sua pele, a ponto de nós termos que erigir o movimento Black Lives Matter, em que as pessoas ainda se julgam por possuírem uma religião diferente uma da outra, em que, quando abrimos as redes sociais, vemos pessoas que se espetam o dia inteiro porque possuem uma diferente forma de enxergar a política. E eu me lembro de um post que eu vi no Facebook, desses posts que valem a pena ser lidos, e que dizia mais ou menos assim: é preciso amar as pessoas como se não houvessem eleições. E é pura verdade, porque as últimas eleições demonstraram que nós ainda não somos tolerantes. Precisamos caminhar nesse quesito. Precisamos olhar as outras pessoas no todo, no seu sentido holístico, e não a cor da sua pele, até porque espírito não tem cor. E não a religião que professa, porque a questão 842 do Livro dos Espíritos nos diz que o valor de uma religião não é quantas questões do Livro dos Espíritos ela sabe, quantas vezes a Bíblia, os versículos do Novo Testamento ela já leu, a cor da camisa que ela coloca, mas o quanto de homem de bem ela se tornou, o quanto de caridade que ela já fez. Nós precisamos caminhar muito ainda em termos de tolerância. E não sem razão, o insigne codificador do Espiritismo erigiu a proposta da tolerância. E quando vamos ao dicionário, enxergamos tolerância como a proposta de nos suportarmos uns aos outros. Talvez tolerância seja ainda mais, porque não é apenas suportar, porque suportar parece aguentar uma carga, um peso, e não é assim que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Ter tolerância é ter respeito. Ter tolerância é valorizar a outra pessoa. Ter tolerância é ver o que aquela pessoa produz de positivo, ver os aspectos positivos daquela pessoa, porque para ver defeito é fácil. Nós olhamos para uma pessoa e as primeiras coisas que vêm ao nosso olhar são os defeitos. Puxa, mas fulano é chato, hein? Será que nós não somos chatos também? Puxa, mas fulano ninguém aguenta. Será que nós somos a última maravilha do mundo, a última bolacha do pacote? Eu aprendi com o meu amigo José Raul Teixeira que todas as vezes que nós apontamos um dedo para alguém, observem o meu dedo, é um para lá, porque eu estou chamando de chato, eu estou chamando de enjoado, eu estou dizendo que aquela pessoa é isso, é aquilo, e tem outros 3 voltados para mim. E esse daqui é o dedo da misericórdia, da providência divina, porque só Deus sabe de todas as coisas. Então, precisamos ser tolerantes, respeitosos, saber que quando olhamos uma pessoa, estamos olhando um retrato,
mas precisamos conhecer o filme, porque uma pessoa não é aquilo que eu estou vendo agora. Ela viveu antes e viverá depois. Todos nós somos projetos de anjos, e aquilo que hoje eu não consigo fazer, eu conseguirei um dia. Então, me relacionar com as pessoas sabendo que ela tem defeitos, mas eu também. E conseguir enxergar esses aspectos que exornam na personalidade de cada pessoa. Não sem razão, quando enunciou o seu Sermão da Montanha, Jesus, nas palavras de Mateus, capítulo 5, nos disse assim: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se a gente pudesse fazer um remendo nessa citação de Mateus, nós poderíamos dizer assim: se os teus olhos forem bons, a tua boca jamais professará o discurso do ódio, porque você não olhará o que a pessoa fala, o time da pessoa, a opção política, a orientação sexual, a forma como ela se relaciona, mas quem ela é, os seus valores, o que ela consegue produzir, e nós abraçaremos ao invés de nos armarmos. Porque quando Jesus enuncia em João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é esse: que vocês vos amem uns aos outros, e não que vocês vos armem uns contra os outros. E eu aqui não estou dizendo apenas armar no sentido físico, mas armar no sentido simbólico. Porque hoje nós nos armamos contra todo mundo. Hoje nós nos armamos contra as pessoas. E Jesus não se armou contra ninguém. Pelo contrário, ele amou indistintamente a todos. Quando levaram uma mulher apanhada em adultério, os homens que seguiam a lei de Moisés, a Torá disse assim: olha, manda Moisés que nós apedrejemos a adúltera. Discurso do ódio. E Jesus, abaixando-se no chão, começa a escrever palavras na areia. Vocês sabem que palavras eram aquelas? A benfeitora Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, 93 anos, que já se encontra recuperando de uma cirurgia, ela nos conta que Jesus escrevia a marca moral do vício de cada um. Ou seja, sovina, corrupto, guloso. Não que Jesus estivesse acusando quem quer que seja, mas para propiciar uma reflexão, um autoconhecimento, e as pessoas pensassem assim: quem sou eu para atirar pedras na adúltera? E um a um, aqueles homens foram se afastando. Conforme o evangelista Mateus, do mais velho ao mais novo. E Jesus, que não tinha o discurso do ódio, disse assim: mulher, ninguém te acusou, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Porque Jesus não tinha o discurso do ódio, mas não era conivente com o erro. Ele tinha o amor e, ao mesmo tempo, a energia dentro dele, dizendo: não peques novamente para que não te ocorra coisas semelhantes. Foi Jesus que esteve com os leprosos. Porque nos dias de hoje, quando nos aproximamos de alguém que tem uma doença, não se aproxime de mim. É o discurso da indiferença. Mas Jesus não só se aproximou, como tocou e curou. Gente, eu estou falando aqui no sentido simbólico. Hoje nós estamos em plena pandemia do coronavírus. Nós temos que manter o distanciamento social. Mas a gente fala dentro do simbolismo do amor de Jesus. Foi Jesus que jantou com os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram os corruptos da época, considerados os corruptos. Não que ele fosse conivente, mas porque ele estava ao contato com as pessoas para dar o seu exemplo, para ensinar conforme a proposta de Deus, que ele se fez carne entre aquelas pessoas. E foi crucificado no meio de 2 ladrões. Qual a nossa proposta hoje diante dos ladrões? Discurso do ódio. Eu vou para a porta da delegacia linchar. Eu vou para a porta da delegacia dizer palavras de baixo calão. Mas Jesus não. Aquele que estava à sua direita, de nome Dimas, e virando-se para ele, disse: mestre,
compadece-te de mim. E ele responde, Dimas, te digo, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus não estava dizendo àquele homem que ele não precisaria recuperar-se perante a lei de causa e efeito, mas ele não proferia ódio, ele agasalhava todas as pessoas. E quando, no alto do madeiro inflamante, abrindo os braços para a multidão, depois de Longinos, como ele demorava a morrer, atiça-lhe uma seta, uma lança no coração para que ele morresse mais depressa, ele ainda diz a mais bela frase constante do seu evangelho: Mestre, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Discurso do amor. E como nós nos relacionamos com as pessoas hoje? Queremos perdoar? Não, eu vou perdoar Beltrano, mas ele fez isso comigo. E como o nosso mestre nos ensinou? Pediu que nós, que o colocamos numa cruz, fôssemos perdoados. Então, quando miramos no Evangelho de Jesus, na sua proposta, hoje rediviva pelo Espiritismo, hoje capitaneada pelas vozes dos Espíritos dos céus, que quais estrelas cintilantes vêm descerrar a verdade e tirar a venda dos nossos olhos que estamos cegos, os bons espíritos vêm substituir o discurso do ódio pelo discurso do amor. Mas nós guardamos o atavismo da raça eleita, o atavismo daqueles que estão certos diante daqueles que estão errados. E me permitam agora falar em termos filosóficos, porque existe uma doutrina na filosofia chamada maniqueísmo, que é quando as pessoas querem dividir o mundo, as pessoas, as propostas, bem e mal, certo e errado, ou seja, tudo é 8 ou 80. Se eu sou espírita, falando através de um exemplo, quem for evangélico estaria errado. Se eu sou de direita, quem for de esquerda está errado. Isso remonta aos atavismos, à questão da raça eleita, a essa compreensão que vai sendo colocada na nossa cabeça que onde eu estou é o correto, onde as outras pessoas estão é o equivocado. Mas Jesus vem nos ensinar a acabar com isso. E uma vez, um repórter indo conversar com Mohandas Karamchand Gandhi, que saía de uma entrevista em Londres e resolve lhe perguntar da seguinte forma: gente, eu ainda não falei nada. Eu acho que a alegria de falar em Birigui é tão grande que o relógio aqui já correu tão depressa e eu ainda tenho tanta coisa para falar que eu acho que eu vou falar até amanhã. Brincadeira, gente. E o repórter perguntando a Gandhi assim: Gandhi, como é que a gente pode fazer para no mundo nós termos mais cristãos? Olha a audácia daquele repórter. Porque observem, Gandhi era hinduísta. E o repórter perguntava como ter mais cristãos. Mas Gandhi, que era um homem pacificado, um homem pleno, uma grande alma, resolve responder em duas considerações que eu peço que vocês guardem para as nossas reflexões e considerações durante a semana, durante a vida. E a primeira proposta, diz Gandhi, que o cristianismo seja ensinado sem deturpações. Como isso? Que nós passemos a ensinar o cristianismo, que nós passemos a ensinar o espiritismo sem deturpações. Porque o grande erro do discurso de ódio é um discurso de formação. Se ensinam os religiosos a pensar o ódio, não de uma forma explícita, mas de uma forma essencial. Eles são levados a pensar dessa forma. Quando as pessoas estão raciocinando na forma de círculos, e me acompanhem, porque se de um lado eu tenho o círculo dos eleitos, conforme o Velho Testamento, o círculo dos hebreus, e hoje trazendo para as religiões da atualidade o círculo dos protestantes ou o círculo dos católicos. Pensem que não é hebreu que está no outro círculo.
Pensem em quem não é protestante, em quem não é católico. O que está nesse círculo está certo, o que está nesse círculo está errado. Ou seja, esses vão para o céu, esses vão para o inferno. Então, o que o Gandhi propunha é: vamos parar de ensinar o cristianismo sem deturpações. Mas poderíamos migrar para outros exemplos. Vamos seguir? Se nesse círculo, e quem nos diz isso é Emmanuel, na formosa obra Vida e Sexo, estão aqueles que têm uma sexualidade considerada, entre aspas, gente, normal, são heterossexuais, eu sou levado a pensar que aquele que está no outro círculo, o da homossexualidade, o da bissexualidade, o da pansexualidade ou outras variações estão errados. Nasce o ódio. E vamos seguir em frente. Se eu estou nesse círculo aqui e fui criado, educado para achar que o capitalismo é o que dá liberdade às pessoas, é o que promove as cidades e os países, consequentemente, eu vou achar que quem está nesse círculo aqui, o círculo do comunismo, o círculo das ideias de esquerda, está errado. Discurso do ódio, discurso da violência, discurso que não se coaduna com as ideias de Jesus. Daí propõe Gandhi: vamos acabar com os círculos, porque Jesus não formatou a sua religião por círculos, mas a edificou através do amor, através da concórdia, através do respeito, através da tolerância. Mas Gandhi deixou uma segunda proposta àquele repórter. Porque se no primeiro momento o cristianismo deveria ser ensinado sem deturpações, num segundo momento nós, os cristãos, precisaríamos a viver conforme Jesus. E talvez aqui esteja a maior dificuldade. Porque nós hoje professamos Jesus com os lábios. Nós hoje cantamos o seu evangelho. Nós hoje sabemos o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, conhecemos a Bíblia, mas não vivenciamos isso plenamente. Porque o maior desafio não é saber, é sentir. O maior desafio não é me dizer tal e qual, mas é viver conforme Jesus viveu. Ou seja, é nós deixarmos os lábios que professam para adotar a postura daqueles que amam, daqueles que agem, daqueles que seguem em frente, daqueles que se transformam em homem de bem. Não sem razão, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Allan Kardec nos diz que a maior proposta do espírita reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Reconhece o verdadeiro espírita por aquele que se esforça por ser hoje melhor do que ontem, por ser amanhã melhor do que hoje. Reconhece o verdadeiro espírita por aquele que se esforça por ser homem de bem. E o que é ser homem de bem? O que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade. O que rejeita o ódio, o que olha as pessoas como irmãos, não como adversários. Ah, mas ele pensa diferente de mim, mas ele é ateu. E eu me lembro de Herbert de Souza, que eu tenho certeza que vocês também vão se lembrar, que algum tempo atrás, e ele era comunista, e ele era ateu. E muitos, quando eu digo dessa forma, já dizem assim, porque trazem o ódio ou o preconceito dentro de si. Mas ele dizia todo final do ano que quem tem fome tem pressa. Então, meus amigos, não é como nós nos intitulamos, mas como nós vivemos. Porque como nós vivemos é que nos ligamos a Jesus. É que nós professamos o seu evangelho na vida de cada um de nós. Então, qual é a proposta? Havia um filósofo, um padre francês, Teilhard de Chardin, que dizia que para o alto tudo converge. Enquanto que, diametralmente oposto falando, para baixo tudo diverge.
se hoje nós divergimos tanto, se hoje nós nos atacamos tanto, se hoje nós brigamos até por conta de time de futebol, é porque talvez no íntimo nós ainda não tenhamos compreendido a proposta do amor. E vem a doutrina espírita como um consolador prometido para os dias da atualidade, trazer Jesus de volta. Trazer o Jesus amigo e nos mostrar, pelos caminhos do respeito, que nós somos fratelos, irmãos e que devemos nos amar. Não sem outra razão, a nossa casa espírita aqui em Niterói, por sugestão dos próprios benfeitores espirituais, ela se chama Sociedade Espírita Fraternidade. E uma vez eu fui perguntar a José Raul Teixeira, aos irmãos mais antigos da nossa casa espírita, por que se chamava fraternidade. E ele me respondeu, olha, porque fraternidade vem de fratelo, fratelo irmão, para que nós nunca nos esquecêssemos que nós somos irmãos. E pensando em irmãos, eu me lembro de dois homens que lutaram para que o mundo fosse pacífico, lutaram para que o mundo não cultuasse o discurso do ódio. Refiro-me a Nelson Mandela. 27 anos dentro de uma prisão. E quando ele saiu da prisão, ele teve a atitude mais nobre que um homem pode ter, junto com um bispo anglicano de nome Desmond Tutu. Ambos ganharam o Prêmio Nobel da Paz. E um dia o povo da África do Sul foram a ambos: vamos nos vingar dos boeres, porque eles te deixaram 27 anos na prisão. Agora é a nossa vez. Os negros da África do Sul querem se vingar dos brancos. Ao que Desmond Tutu, que tinha o pensamento muito afinado com Nelson Mandela, respondeu assim: olha, nós temos que parar com essa cultura, com essa prática de olho por olho, de dente por dente. Porque senão toda a sociedade vai ficar cega e banguela. A nossa proposta é a proposta de amar, de perdoar e de, mesmo pensando diferente, seguir em frente. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje. Seguir em frente apesar das diferenças. Convergir naquilo que é comum. Nós podemos nos relacionar com todos. Às vezes as pessoas me chamam até para falar na igreja ou num evento protestante. Vocês acham que eu vou chegar na igreja falar sobre reencarnação? Eu vou chegar na igreja e falar sobre mediunidade? Não. Porque eu sei que eu vou entrar em atrito com eles. Nada obstante, eu saiba que reencarnação é uma lei da vida, que eu saiba que mediunidade é um atributo do espírito imortal, mas eu chego lá, eu falo dos nossos pontos de convergência, para que nós possamos migrar para aquilo que nos une e nos afastar daquilo que nos segrega. Está nas mãos de cada um de nós. Eu tenho vários amigos que pensam diferente politicamente de mim. E eu não vou dizer qual é a minha opinião política, porque isso pouco importa, mas eu convivo com todos eles. E uma vez, uma pessoa quis: Rafael, você tem que votar em fulano. E eu falei assim, olha, eu vou votar naquele que eu acho mais correto. Isso foi na última eleição. Mas você tem que votar nele, porque senão o Brasil vai ficar desse jeito. Bom, eu não vou dizer se eu votei nesse ou naquele, apenas título de exemplo. E eu respondi assim para o meu amigo, olha, o meu voto é secreto, faz parte do meu livre-arbítrio, mas eu quero que você saiba que, eu gostando ou não do seu candidato, eu gosto muito de você. A sua amizade é muito importante na minha vida. Então, independente de quem eu votar, eu quero ser seu amigo para sempre. E ele se quebrou, me deu um abraço e ambos choramos. Então, vamos parar com essa... Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e a gente fica naquela pugna sem fim. Nós somos cristãos. O nosso melhor partido não é o P da vida ou P lá das contas, é o PJC, Partido Jesus Cristo. Porque os fundamentos desse partido são o amor, a caridade, a misericórdia de Deus e o resto. Quanto mais amadurecido nós ficamos,
melhor nós votamos. Mais homens de bem nós colocamos na política, e uma sociedade melhor nós construímos. Me lembrando de um outro homem, quando subiu no Capitólio em Washington, um homem que lutou a sua vida inteira para que os negros norte-americanos pudessem votar, para que as mulheres tivessem vez nos Estados Unidos da América do Norte. E ele, subindo, disse assim: I have a dream. I have a dream. E aquele canto ecoou pelos 4 cantos do mundo. E eu não vou continuar em inglês, porque eu não tenho tarimba para tanto e vocês não entenderiam. O meu sonho é que os meus filhos não sejam julgados pela cor da sua pele, mas que eles sejam respeitados pelos homens que eles são. O meu sonho é que, ao invés de máquinas de guerra, e diz a Organização das Nações Unidas que as maiores guerras do mundo são religiosas. Por quê? Se Jesus nos falou de amor, se o profeta Mohammed falou de amor, se os profetas do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, falaram de amor. Porque nós matamos em nome de Jesus se Jesus fala de amor. I have a dream. Que os tanques de guerra sejam convertidos em arados para alimentar as pessoas. I have a dream, dizia Martin Luther King, que a nossa boca se abra para falar de um Deus que ama, não de um Deus que pune. I have a dream. Eu tenho um sonho de que doravante as pessoas se olhem não por aquilo que elas professam, mas por aquilo que elas são. E todos nós somos filhos de Deus. E terminando o seu discurso, ele ainda disse uma outra frase notável, dizendo assim: os homens no mundo aprenderam a voar como os pássaros, nos lembrando do sonho do brasileiro Alberto Santos Dumont. Aprenderam a nadar como os peixes, com submarinos, com barcos, lançaram sondas no espaço para investigar Marte, para pisar no solo da Lua, mas ainda não se amam como irmãos. E pensando então em tantos homens que vieram no mundo, assim como um homem simples das ruas aqui de Niterói, a minha cidade, que dizia assim: olha, violência gera violência, discurso do ódio gera discurso do ódio, discurso da gentileza gera discurso da gentileza. Nós convergimos em Jesus, que nos diz em João capítulo 13, versículo 35, os meus filhos serão conhecidos por muito se amarem. Que possamos substituir a algaravia do ódio que segrega pelo amor que nos irmana. Mas foi também Jesus que nos disse, em Mateus capítulo 7, versículo 12, não façais a outrem o que não gostaria que outrem se vos fizesse. Colocando de uma forma mais propositiva, só façais a outrem aquilo que espera que outrem se vos faça. Então, se não queremos ser vítimas de fake news, fofocas, calúnias, não utilizemos as redes sociais para fazer fake news. Se não queremos ser vítima do ódio das outras pessoas, sejamos nós os primeiros a pacificar. Porque o maior remédio para o ódio é o amor. E a primeira proposta para o amor é a pacificação, que começa pela autopacificação. Porque eu não consigo exornar para fora o que não está dentro de mim. Então, que nós possamos nos pacificar, exercer a paz para chegar no amor deixado por Jesus. Porque esse amor deixado por Jesus cobre toda a multidão de ódio, de discurso de ódio, de pecado e erige uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade onde os homens se olham nos olhos sem julgamento. Eu agradeço a cada um de vocês pela paciência de me escutarem durante 1 hora. Faço uma vez mais o meu agradecimento aos companheiros de São Paulo, aos companheiros de Birigui,
aos companheiros que nos ouvem nesse momento pelas redes sociais e que, porventura, podem nos escutar a posteriori. E termino com uma poesia de Amélia Rodrigues, em homenagem aos 93 anos de Divaldo Pereira Franco, em homenagem à sua recuperação, porque por mais de 70 anos ele canta e vem cantando a paz. Ele canta e vem cantando o amor. Ele fala de Jesus, e por Amélia Rodrigues, ela nos diz assim: enquanto lá fora ainda as pessoas falam no ódio, discursam o ódio e brigam-se por ninharias, eu quero lhe dizer que te ofereço o amor. Eu gostaria, Senhor, de ser a chuva generosa, que caísse por sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas como eu não conseguirei, eu então te pedirei para ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na desesperação. Eu gostaria, Senhor, de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria, Senhor, de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra, mas na dor que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na fresta da montanha, colocando beleza no painel por sobre a natureza. Eu gostaria, Senhor, de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas é demasiado para mim, então, eu lhe peço para ser um único grão, que caindo no chão me multiplique num milhão e me converta em pão para a sociedade. Eu gostaria de ser artista, esteta, cantor, trovador, musicista ou orador, para falar da magia e da beleza da sua glória. Mas como nada sou, falta-me o verbo, falta-me a mestria. Então eu lhe peço, deixa-me ser o companheiro da criatura deserdada, que segue caminhando pela estrada da alucinação, e dando-lhe a mão de sustento, eu lhe possa dizer: sou teu irmão, irei contigo. Graças, Senhor, te dou porque nasci. Graças, Senhor, te dou porque creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela vossa atenção e consideração. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite e um bom domingo. Tchau, tchau.